Olá, começa agora o Última Edição, programa da TVEJA que destaca as principais reportagens da revista que está chegando aos nossos assinantes, às bancas e aos tablets. Ao meu lado estão o editor de Brasil, Pedro Dias Leite, e o repórter de economia, Marcelo Sacati. Bem-vindos, os dois. Fernanda. Bom, na capa dessa semana, eles não estão nem aí. Pedro, os políticos estão dando uma verdadeira banana para os anseios dos brasileiros? Fernanda, essa reportagem que foi feita pela sucursal de Brasília e pela reportagem aqui de São Paulo, pelos repórteres de São Paulo, tenta entender como é que depois do Mensalão, com um monte de gente condenada, depois do Petrolão, com um monte de gente denunciada, depois dos protestos que levaram milhares de pessoas às ruas, os políticos continuam tomando decisões como se não tivesse nenhum tipo de cobrança da sociedade, que mostrou ali que não compactua mais com isso. Teve a nomeação do Moreira Franco para ganhar foro privilegiado, teve a frase do ministro Eliseu Padilha explicando que nomeava mesmo em troca de votos, teve o Alexandre de Moraes indo numa chalana no Lago Sul pedir voto para as pessoas que ele vai investigar, teve o Edson Lobão, que é o presidente da CCJ, a comissão mais importante, a família dele foi alvo da Lava Jato, ou seja, ele vai conduzir a sabatina do Alexandre de Moraes para ministro do Supremo, sendo que ele próprio vai ser julgado muito em breve pelo Alexandre de Moraes. A gente pegou esse enorme conjunto que eu poderia aqui ficar repetindo ad nauseum e tentou entender ali por que esses caras não mudaram. A equipe de São Paulo ouviu vários cientistas políticos dos mais renomados do país para tentar explicar isso, e a equipe de Brasília foi atrás de pesquisas, dados e bastidores que também contem um pouco melhor essa história. O resultado é uma boa matéria ali para explicar para o leitor por que eles não estão se lixando. Como disse um dos cientistas políticos, o Rafael Cortes, esse tipo de atitude dos políticos, ela rebaixa a classe como um todo. Claro. Mas no campo individual, que é a hora do cara se reeleger, não afeta tanto, porque o eleitor não pensa nessa coisa etérea. Ele pensa ali, o cara me ajudou, o cara fez isso, o cara fez aquilo, tal. Então, o grande sistema de recompensa dos políticos, que é a busca do voto, aí por vários motivos do nosso país, ainda não foi afetado. Então, o cara é xingado na rua. Até porque o brasileiro acompanha muito pouco, né? Então, no Exato. geral, generaliza dizendo que político nenhum presta e não consegue cobrar ali individualmente. Se todo mundo vê esses escândalos todos, mas ninguém liga isso à hora da urna. Tem um exemplo muito eloquente que a gente cita no final da reportagem, que é daquele deputado, o Sérgio Moraes, do PTB. Lembra? Ele foi acusado de desviar verba do gabinete e tal, e falou, eu estou me lixando para a opinião pública. Depois que ele voltou me lixando para a opinião pública, ele já foi reeleito mais 2 vezes para o cargo de deputado federal. Então, a gente traça isso um pouco e tenta explicar melhor o que aconteceu. A coluna da Dora Kramer, que obviamente não é pautada, até para o leitor entender, é bom, o colunista escreve o que ele bem entender sem submeter. Mas, por uma feliz coincidência, ela também aborda essa questão do governo Temer, especificamente, estar cuidando disso, numa expectativa de que ele fosse, apesar dos sinais de melhora na economia, que talvez o Sacati vá falar depois, na questão política ele está fazendo o oposto do que se esperava. Que ele fosse ser um pouco mais consciencioso ali nas escolhas dele, Exato. não é isso, né? E tem uma outra matéria de política também essa semana. Esse descrédito todo dos políticos levou figuras muito estranhas, impulsionou figuras muito estranhas aí na política brasileira, entre elas o Bolsonaro. Então, a gente tem um perfil bem interessante feito pela Thaís Oyama, redatora-chefe da revista. Exato. E, Pedro, conta um pouco pra gente, então, da matéria da Thaís. Olha, não é porque a Thaís é minha chefe, não, mas essa é uma das reportagens mais interessantes da revista, porque ela acompanhou o Bolsonaro em alguns dos eventos dele. Campina Grande, né? Isso. E ela soube captar muito bem essa febre Bolsonaro ali. A descrição das cenas pelas quais ele tem passado são inacreditáveis. E ela explica explica muito bem como é que o Bolsonaro passou de um político que era do que a gente chama no jargão ali de baixo clero há apenas 6 anos, 7 anos. Em 2010 o Bolsonaro era um político folclórico ali, desses que defendem absurdos tal, sem nenhuma relevância. Começa com a história do kit gay, o famoso kit gay, que na verdade era um kit para conscientizar contra a homofobia, mas que uma parte do eleitorado chamou de kit gay, e o Bolsonaro foi na linha de frente disso.
E tem essa ascensão meteórica dele. Na pesquisa recente divulgada nessa semana que passou, ele aparece em segundo lugar, ele supera nomes do PSDB como... Para a corrida presidencial, né? Perdão. Supera o Aécio Neves, O Aécio Neves, o Geraldo Alckmin, aparece empatado com a Marina. É, assim... perturbador, digamos. É isso. E tem até um vídeo que a Thaís fez junto com o Roriz, né, o fotógrafo. Tem um trechinho aqui para a gente ver o Bolsonaro explicando algumas das frases mais emblemáticas aí dele. Então, vamos acompanhar um trechinho. Não, isso aí não existe, isso aí. Logicamente é um constrangimento, principalmente você vai em restaurantes e acontece fatos semelhantes como esse, né? É inadmissível no restaurante nem um casal de namorados héteros está aí praticando certo tipo de intimidade. Não pode haver esse abuso, não entender, por parte deles. Vai falar que vou dar pancada, vou dar porrada, eu duvido que apresente algo, um áudio meu falando isso aí. Tem várias frases dele. Chega a ser engraçado, né? Tem o vídeo com o material só para quem vir na internet e na própria reportagem do papel tem acho que umas 5 frases dele, como é que você não merece ser estuprada, Sim. com comentários by Bolsonaro ali das suas próprias declarações. Interessante. Bom, e Marcelo Sacati, então, essa semana com muitas matérias de economia. Isso. Tem muita coisa acontecendo. A principal matéria é uma análise ainda dos efeitos da recessão prolongada, né? Então a gente fala muito da atividade econômica em si, do mercado de trabalho, e tem uma parcela da população que é a mais desamparada, que são os mais pobres, e um estudo do Banco Mundial divulgado na semana que passou mostra que o Brasil teve um aumento de 2,5 milhões de pessoas em 2 anos, de 2015 a 2017, na estimativa do que vai acontecer ao fim deste ano. E é um número impressionante. Parece que até agora, assim, não tinha se observado esse crescimento. Pelo menos a gente escutou falar de desemprego e tudo, imaginou-se aí que um aumento da pobreza, mas esse estudo, de fato, consolida esse número, então. Exato. Né? Normalmente, esse recorte, a gente chama no jargão da economia de recorte do que acontece com as classes sociais, ele demora um tempo a mais, né, para você conseguir consolidar e avaliar o que, de fato, tem acontecido. O Banco Mundial consegue fazer isso e o que eu acho que é o principal mérito, ele analisa as causas. Então, obviamente, tem o desemprego, mas tem lá uma responsabilidade muito grande pelo descontrole da inflação, notadamente em 2015, né? Então, aquela história de que volta, assim, de tempos em tempos a repetir, olha, um pouquinho de inflação não faz mal, porque a gente está pensando na população mais pobre. O estudo mostra que acaba sendo o contrário, né? Porque eles são os maiores prejudicados. São mais prejudicados, não tem como proteger a renda dele com uma aplicação financeira ou com outras formas, e aí assim, é direto o efeito do aumento dos preços para os mais pobres. Tá. Sacati, aí a gente tem mais uma matéria sobre dólar, tem mais uma fusão aí de cervejarias, então Sim. Conta um pouquinho mais. Tem 2 matérias que mostram um pouco o lado da recuperação da economia. Uma delas é um negócio milionário que foi anunciado nesta semana que passou, que é o grupo holandês Heineken, né, que é conhecido. Ele comprou a antiga Skin, que estava em poder da japonesa Brasil Kirin. Tá. E aí é uma matéria de negócios que mostra o que significa esse negócio e que, de qualquer forma, o protagonismo desse mercado de cervejas ainda é da Ambev, né, que tem várias marcas e tem ainda 2/3 no mercado nacional. E tem uma matéria sobre esse movimento que todo mundo acompanhou ao longo da semana, que é a valorização do real em relação ao dólar, né? Há um ano, naquele auge da desconfiança do que ia acontecer com o país, a Dilma vai ser afastada ou não, o dólar chegou a superar a casa de R$4. E tinha gente achando que ia chegar aos 5, Exatamente. né? Esse ano, inclusive. E aí tem um processo longo, a gente explica as razões. O fato é que na semana que passou, a moeda americana recuou para o patamar de R$3,05. A gente ouviu analistas e a gente coloca um pouco tanto das explicações como dos efeitos desse câmbio valorizado. E, Sacati, uma dúvida de leitor que não é especialista em economia. O dólar vale a pena comprar agora para quem quiser viajar, por exemplo? O dólar vai continuar a cair? Eu espero um pouco mais? Tem essa... É só para passageiro ou é uma coisa de curto ou médio prazo? Né? Os analistas dizem que no curto prazo, ou seja, 1, 2 meses, a tendência é que esse movimento de valorização do real continue. E muitos dizem, olha, não se surpreendam se o real
se o dólar cair Cair pra abaixo de três, R$3. Uau. Mas você pega as projeções dos principais bancos e consultorias que acertam as projeções, eles dizem, olha, mas eles ainda trabalham com um cenário de 13,40, em torno disso, um pouco para cima, um pouco para baixo, no final do ano. Entendi. Ou seja, aquela estratégia, desculpa, Fernanda, Imagina. vai comprando aos poucos, né? Não compra tudo de uma vez, mas também não deixa para a última hora. Exatamente o que eu ia dizer, que é o que eu aprendi com os meus amigos economistas da redação, que você deve ir comprando aos pouquinhos para, na média, você ter um bom preço. Sim, exato. Legal. Bom, Sacate, Pedro, obrigada pela Obrigado, participação. Para vocês, um bom final de semana, uma boa leitura e até a próxima semana.